Olha, eu estou muito feliz porque hoje, dia 19 de novembro de 2024, eu estou iniciando um projeto que era o sonho de muito tempo, uma vontade de muito tempo de criar o meu próprio podcast, de começar a me aventurar nesse ramo das mídias digitais, da internet e trazendo conhecimento de qualidade para quem acompanha a gente. E nessa estreia do meu projeto Pode Compartilhar, a gente traz um embrião desse projeto, que é o Pode Quilombo. Afinal, eu estou estreando hoje no dia 19, véspera do Dia da Consciência Negra, e essa vai ser a temática. Você já está vendo aí a minha entrevistada de hoje, a fonte que nós vamos beber hoje. Nessa estreia, eu tenho o privilégio de trazer a Edna da Paixão Santos. Ela, vou citar o currículo dela aqui, que vai terminar a entrevista quando eu terminar de citar o currículo, não vai ter mais o que falar, né, depois. Ela é liderança quilombola da CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, pedagoga com especialização em artes, cultura e educação, técnica em serviços públicos e agroindústria, defensora dos direitos humanos e justiça climática, tutora do curso de Educação Escolar Quilombola e Educadora Popular em Saúde pela Fiocruz. Sentiu o peso aí de com quem eu vou conversar? Edna, o povo já está te vendo, ansioso, né, para essa conversa. Seja bem-vindo aqui ao nosso projeto. Você estreia o Pode Compartilhar e estreia a série Pode Quilombo. Seja bem-vinda. Olá, Mário. Obrigada pela apresentação, né? Eu sou essa pessoa a qual me descrevo, mas o meu maior título é ser uma mulher negra quilombola, né? Que vem de uma geração que traz na sua essência a ancestralidade daqueles que me antecederam. E o lema de nós lideranças quilombolas, em especial nós mulheres, é de que nós somos porque alguém já veio antes de nós, então os nossos passos vieram de longe, né? A gente só é porque alguém veio antes. Então, falar da história, né, no momento que antecede o dia 20 de novembro, para nós, enquanto liderança de movimento quilombola, que foi pessoas que vieram para esse país na condição de escravo, que foram radicados nesse país sobre as péssimas condições e que a história está aí para contar e muitas vezes até romantizada, mas que nós existimos e resistimos até o dia de hoje por conta da nossa ancestralidade, por conta da nossa cultura e da nossa vivência. Então, é isso. Muito bem. E a gente quer falar um pouquinho, já que você é uma pessoa da área da educação, foi a educação, né, que te empoderou, né, para muitas coisas que você consegue fazer hoje. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua história, né? Você foi galgando, você foi conquistando espaços, mas a gente sabe ainda, Edna, que para a maioria das pessoas que formam o povo preto brasileiro, essas oportunidades não são tão acessíveis. Me conta a sua história de luta, da onde você saiu para chegar onde você chegou hoje, sendo essa representação e inspiração para muitas mulheres pretas. Na verdade, eu nasci, né, no Quilombo Boa Vista, em Afrânio, Pernambuco, né, é a primeira cidade, né, partindo do sertão para o litoral, né, eu costumo brincar que aqui começa Pernambuco, né, porque eu fico aqui na divisa entre a Bahia e o Piauí, então Pernambuco começa aqui e termina em Recife, estou a praticamente 800 quilômetros do Marco Zero, né, em Recife. Então, eu nasço, né, nessa comunidade, Boa Vista, e resido aqui, começo a estudar aos 8 anos de idade, já bem tarde para os dias de hoje, né, que as crianças começam bem cedo a estudar, eu já começo a estudar um pouquinho tardiamente, e aí fico, quando faço a terceira série, a antiga terceira série, eu tenho que parar, porque eu, no Quilombo só tinha até, né, a terceira série, e aí eu fico repetindo para não, eu sempre gostei muito da educação, então eu ficava repetindo, deixar, né, de estudar, e aí a gente depois que sair para uma outra comunidade, que é Caldeirão, para estudar a quarta série. Lá também fiquei repetindo 3 anos, porque as condições econômicas não permitiam com que minha família me colocasse para estudar na cidade. Então,
eu tive que 7 anos de repetição, 4 da terceira série e 3 da quarta série, porque eu não tinha condições, minha família não tinha condição de me mandar para a cidade para estudar. E aí só depois que uma tia minha, que mora em Petrolina, pediu à minha mãe para que eu fosse estudar, né? Fiz a quinta série em Petrolina e retornei, que foi aí onde no município teve a implantação do transporte escolar, né, em 96, 97, e aí eu voltei a estudar sexta série, antiga sexta série, hoje sétimo ano, e aí dei continuidade aos meus estudos. Chegando no segundo grau, tive a opção, tinha que optar por trabalhar ou estudar, porque ou trabalhava ou estudava, e aí eu parei um pouco no tempo, e aí só em 2012 foi que eu vim fazer uma faculdade, né. Mas aí eu não isso não foi motivo para mim desestimular, pelo contrário, foi as barreiras que se apresentavam foram sempre, motivo para que eu galgasse outros degraus. Não é fácil, porque se eu fosse uma pessoa, talvez, e não que tivesse outras condições, ou se esse país tivesse feito a reparação histórica com o nosso povo, a gente não precisava, como eu, passar por essas dificuldades, como outras pessoas também passaram, né, para estudar. Mas eu consegui, né, fazer faculdade, uma especialização, tô aí, eh, nessa luta, porque a gente, quando é liderança, a gente, por exemplo, agora esse mês praticamente eu não tenho vida própria, minha vida é o mundo, e aí tentando entrar no mestrado, mas a correria não tem permitido com que eu ainda adentrasse esse espaço. Porque nós, enquanto povo preto, a gente precisa adentrar esses espaços. A gente precisa de que a companheira Givânia, né, que é a liderança de Conceição das Crioulas e hoje está no Conselho Nacional de Educação, ela nos diz sempre assim, que a gente admira quando alguém está lá participando de uma banca, né, de alguém que está defendendo uma tese, a gente tem que parar só de admirar, a gente precisa querer estar nesse espaço também, a gente precisa estar naquela banca também, e para isso a gente precisa estudar. Então a educação ela abre portas, né, e por muito tempo a gente teve nas brechas dessas portas. Ainda hoje, muitos de nós se encontramos nessas brechas, e estar na brecha nem sempre é confortável, né? Porque o programa de permanência, o programa de bolsa permanência, é uma política assim extraordinária para o nosso povo, porque nós até ascendemos, adentramos esse espaço, mas se manter nesses espaços acadêmicos é muito difícil. Então, o programa de bolsa permanência ele é importantíssimo para o nosso povo. Para o nosso povo estudar e galgar esses espaços. Então, a educação é esse espaço, eu entendo a educação como esse espaço que abre portas, e que eu sempre digo por onde eu passo, para o nosso povo, nas comunidades, eu gosto muito de ir para a reunião de base das associações, de realmente estar nas nossas bases, e dizer para o nosso povo, o caminho é estudar, para os nossos jovens, o caminho é estudar, a gente só vai vencer esse sistema quando a gente realmente se não, eu não digo que a gente precisa, que a gente é especialista em vencer barreiras, senão a gente não estaria aqui até o dia de hoje, mas a gente precisa aproveitar essas oportunidades que se apresentam para isso, né? E aí, oportunidades essas que pessoas por muito tempo tiveram nessas brechas para abrir essas portas, mesmo que ainda estreitas, para que alguns adentrassem. Ô Edna, agora uma coisa que eu acho bonito aqui quando vejo o seu currículo é porque a gente está acostumado na sociedade de pessoas assim. Elas saem da comunidade, de uma vida mais simples, mais lutada, numa região mais erma, mais distante dos grandes centros, e ela faz o seguinte: ela vai para os grandes centros, constrói a vida dela lá e de lá ela segue caminho. Mas você tem uma história de buscar o conhecimento e trazer ela para a comunidade e beneficiar o seu povo, quando você se torna tutora do curso de educação quilombola. E qual você entende a importância disso? Claro que você entende, mas o legado que é você buscar esse conhecimento e trazer para o seu povo, para a sua comunidade, e como é o mote aqui do meu embrião de podcast, que você pode compartilhar tudo que você tem conquistado. E aí eu vou agora citar o Nego Bispo, né, nosso mestre, Nego Bispo, que ele disse que nós somos
início, meio e início. Nós nunca somos fim. Porque a partir do momento que a gente for fim, não tem mais sentido. Então, antes de mim vieram outros, né, que passaram esse conhecimento para que hoje eu tenha e para que eu consiga repassar, que para amanhã os outros consigam ir repassando. É isso que tem dado norte à nossa luta. Então, as meninas costumam dizer assim, nunca vi uma pessoa defender tanto a cidade, o interior, a comunidade dela como Edna, porque é isso. Eu digo para você que eu já tive a oportunidade de estar em outros espaços mais longe daqui do meu município, da minha comunidade, mas eu disse, não é isso que eu quero. Eu quero ir, mas eu quero voltar. Porque eu sei que eu sou mais importante aqui, no chão, da minha base. É daqui que eu me alimento e retroalimento. Então, eu sou feliz dessa forma, entre os meus, né, das comunidades. As meninas estão dizendo assim, não, mas você não quer tirar passaporte para viajar? Não, eu posso até tirar para ir lá, fazer uma participação, fazer uma pauta e tudo, mas eu não quero esse mundo de estar. Acho que aqui, para mim, é o essencial. Eu me dedicando, eu conseguindo reproduzir o que outros conseguiram me passar para os meus, para mim, eu já estou satisfeito. Tudo bom. Daqui a pouco eu vou chamar um homem preto aqui para conversar com a gente também. Ele está ali só de butuca, como a gente diz na Bahia, mas daqui a pouco ele vai entrar aqui no nosso bate-papo. Mas deixa eu falar uma coisa. Agora falando sobre a data de amanhã, é tanta coisa que a gente poderia dizer, mas eu vou começar usando aqui algo que a gente ainda tem dificuldade, nós, homens e mulheres pretas, e a sociedade ainda, né? A gente vive ainda, parece que a gente está em 2024, mas parece que a gente está em 1900 e 1824, né? Quando ainda a gente tem que explicar para as pessoas por que, que a gente usa o nosso cabelo do jeito que ele é, por que, que alguns negões gostam de raspar o cabelo, alguns gostam de usar black, você gosta de assumir o seu cabelo, e isso não nos torna piores, menores, isso apenas é como nós somos, né? Como é que você trabalha na sua comunidade o empoderamento, ou seja, o se assumir, porque a gente vive no estado de Pernambuco, eu sou baiano, de Salvador, lá é tranquilo, lá eu sou negão, e fim de papo, e é muito legal, a gente anda na rua com muito, sabe, peito. Só que aqui eu cheguei em Pernambuco, Edna, e aí disseram assim, é aquele moreninho da rádio. Eu disse, moreninho? Onde é que tá? Né? A gente ainda tem uma dificuldade, não é uma característica só de Pernambuco, mas muitos, dessa sumidade, dessa dificuldade. A gente vive nessa época onde ainda assumir a cor da sua pele é algo que as pessoas às vezes têm dificuldade, e alguns têm dificuldade de aceitar a cor da pele do outro. É uma besteira isso tudo que eu estou falando, ou é uma luta mesmo, ainda é algo que você ainda trabalha, e é por isso que é bom você trazer o conhecimento e ficar na sua comunidade, para que cada neguinho, cada neguinha, cada homem e mulher, cada menino preto diga assim, eu sou preto, eu não sou melhor nem pior do que você, só tenho uma cor de pele diferente. Não é nenhuma besteira, Mário, o que você traz. Infelizmente, é uma realidade. Digo infelizmente porque as pessoas ainda se acham no direito de ditar a regra, de dizer como nos quer ver, né? Então, a nossa aceita. Eu, por mais de 30 anos, me automutilei, né? Principalmente por a questão do cabelo. Como você disse, em Salvador é normal as pessoas, mas aqui não é tão normal assim. As pessoas dizem, não, mas seu cabelo ficava muito mais bonito alisado. Para você, mas eu não me sentia bem. E por muito tempo eu tentei caber nessa caixinha que criaram para mim. E hoje, passei 30 anos, não foi fácil. Tanto é que hoje eu não recrimino ninguém que não consegue ainda, né, Sim. ter esse empoderamento e falar de peito aberto, né, para a sociedade. Eu presenciei uma cena outro dia num hospital, numa urgência de um hospital, que a moça da recepção perguntou assim, para preencher lá a ficha, e perguntava a cor, né? Aí a mulher, uma moça negra, olhou para o esposo, um homem branco, e disse assim, qual é a minha cor? Ele disse, não, você é quem tem que dizer. Ela ficou assim, olhava para ele, olhava para ela, e disse, pode botar morena aí, bota morena.
morena, parda, alguma coisa. Então, assim, não é fácil as pessoas. E isso não é culpa das pessoas. A gente tem que entender isso, porque é muito fácil o nosso opressor fazer com que a gente se sinta culpado daquilo que ele mesmo pratica, né? Que é dizer, mas o próprio negro ele não se aceita. É mais fácil reproduzir esse discurso opressor, né? Não é isso. É porque por muito tempo tudo que era negro era feio, né? Era menor. Então, quem é que quer ser diminuído? Você quer caçar alguma forma de você né, ser melhor. E ser melhor para eles era você se autodeclarar embranquecido ou fazer o alisamento do cabelo, amenizar os seus traços negroides, né? Então, Ser quem a pessoa quer que seja. sim, que a sociedade lhe enquadra, a sociedade quer um fenótipo que ela acha que é padrão. Então, assim, eu tive há uma semana atrás num seminário sobre saúde do trabalhador e da trabalhadora quilombola, e aí era de todos os trabalhadores, mas eu fui fazer essa pauta. E aí, durante o seminário, todos os outros segmentos falavam em saúde como direito humano, e aquilo me inquietou, né? Todo mundo falava, porque saúde é direito humano, está na Constituição e tal, e tal, e tal. Aí, na minha fala, eu disse assim, primeiro a gente tem que partir do ponto de que, por muito tempo, nem humanos fomos considerados. Nós não éramos considerados humanos. Nós poderíamos sofrer e suportar qualquer tipo de crueldade, porque nós não tínhamos alma para alguns. Nós não éramos considerados humanos. A gente tem que partir daí, para depois a gente fazer a discussão, né? Então, que nós somos seres humanos de direito, que temos as mesmas necessidades fisiológicas e biológicas do que qualquer outra etnia. A gente precisa partir daí, né? Então, assim, as pessoas ainda em 2024, a gente precisa estar fazendo essa discussão por conta desse racismo ambiental, estrutural, que está impregnado na nossa sociedade. Não era para nós estar mais falando sobre em pleno século XXI, mas é necessário. Ainda se faz necessário. É verdade. E o que a gente, como você fala, em pleno século XXI, né? As pessoas, se elas bem, como diz uma música, acho que é o Ileaê que canta, né? Branco, se você soubesse o valor que o preto tem, tu tomava banho de pinche e virava preto Preto também. também. Sim. Mas isso remonta por quê? Porque as mulheres de cabelo crespo, que é o nosso cabelo, que é assim que é da nossa etnia, aqui, para muita gente, isso é visto como feio, como desleixado, como não cuidado, sei lá o quê, mas pessoas com essa mesma aparência na África, com os nossos ancestrais africanos, lá eram reis e rainhas, muitos eram da nobreza, né? E o que talvez estereótipo que é bonito para alguns ou não, né? Se eles soubessem as origens disso tudo, muitos desses eram reis e rainhas, eram tidos como lindos, porque a beleza está muito da forma que você entende que deve ser o que vê, né? O que Sim, talvez para verdade. algo, sei lá, assustador, feio, para outro é lindo, para outro é bonito, para outro. Então a gente vive na sociedade assim. Mas eu quero chamar uma pessoa aqui para esse bate-papo. Se é que o Valdenis está por aqui. O Valdenis, onde é que você está? Você está fazendo o quê? Você está comendo? Deixa eu chamar ele para cá. Meu amigo Valdenis Souza, da comunidade quilombola Jatobá Meu 2. amigo. Tá por aqui, ó, só butuca, assistindo em primeira mão o nosso bate-papo. Eu vou trazer ele aqui para a conversa, porque ele que está viabilizando esses contatos com todas essas lideranças pretas que estão participando, que vão participar desse projeto. Valdenis, me diga uma coisa, para a resistência quilombola pernambucana, o que significa? Quem é essa mulher aí que eu estou conversando? Me conte aí. Boa tarde, Valdenis. Boa tarde, boa tarde. Falar depois da minha referência vai ficar difícil, né, meu amigo? Falar depois de uma pessoa que abraçar Que e amar o movimento, para além daqueles que estão na minha comunidade, aí fica difícil. Mas, respondendo sua pergunta, Edna Paixão, ela representa um empoderamento feminino e que ela reverbera e traz isso
para as meninas pretas, né? Tanto de Pernambuco quanto da Nacional, que ela representa lá no Coletivo Nacional de Mulheres. Então, ela trouxe, eu sei que ela já trouxe aí para você um pouco de quem é Edna, mas, em poucas palavras, Edna é essa pessoa que te escuta, que te aconselha, que diz que o caminho melhor é esse, e que, para mim, que sou um principiante, né, eu já nasci preto quilombola, né, nasci, para você ter ideia, eu não nasci em uma maca ou uma cama de uma maternidade, né, eu nasci na casa da minha avó, pegada por uma parteira mesmo, e não precisei ir para lugar nenhum para cortar um umbigo, para curar, para crescer. Então eu já nasci com essa essência. Mas aí você precisa, antes de tudo, para ter esse conhecimento, você precisa se identificar, né? É uma palavrinha não tão complicada, mas assim, quando a gente fala em autentificação, né, você é preto, você é moreno, você na certidão da gente, a gente na hora de colocar, a gente ficou pardo, né? A gente se pergunta, pardo faz parte de qual cor? Um sistema de cores, na verdade, né? E hoje a gente se identifica aonde a gente quer que vai como uma pessoa preta, porque a gente aprendeu isso de uma forma, acho que vendo o que se passa, e você precisa estudar isso, né? Você precisa entender isso, você precisa ler isso. Eu acho que Edna já falou aí de algumas partes do bispo, e ele traz sempre isso para a gente. Essa semana, eu tive o privilégio de estar na escola da comunidade, depois numa escola de Terra Nova do Estado, onde você expressa o seu ser ancestral quilombola e a escola não sabe, né? Nossa, tu é de onde mesmo? O professor, até o próprio professor, ele fica assim. E o que Edna traz em relação a não culpabilizar as pessoas é isso. Porque não fomos nós, não é você, não é qualquer etnia, porque é um sistema que trouxe. Para você ter ideia, a gente costuma dizer aqui no município onde a gente vai, que aqueles que antecederam e vieram para cá de forma cruel e por hoje de navios, lá onde eles residiam, eles eram reis, eles eram rainha. Tiraram ele por questão de força, serem trabalhador braçal, as mulheres pretas para diversos serviços, que aqui a gente não precisa citar, mas as nossas mentes humanas e adultas sabem. Sim. Eram usadas de diversas formas. E a gente vem aprendendo, perdão, muito com a pessoa de Edna, com a pessoa de Givânia, né, que ela traz esses nortes para a gente. E o próprio bispo que nos deixou aí um legado histórico que diz, né, podem queimar, porque nascerão tantas outras que eles vão cansar. Porque, mesmo queimando, vai ficar em nós a escrita, a oralidade, o pensamento, a ancestralidade. Então, é muito disso, desse espaço de tem que aprender a estar. Não é fácil, né? A gente falando no universo comunitário e no universo do nosso município, a gente já percebe e tem sentido muitas e muitas coisas quando a gente se apresenta como tal. Nossa, o que é isso? Como é isso? Né?
Aí vem a... Que direito vocês têm, né? O que é que vocês conseguem de facilidade? Então, vem logo isso. Ou seja, como se a gente tivesse aqui apresentando o nosso tom de pele, dizendo que por aquele outro, por aquela outra coisa. Então, já dizendo da importância que é a gente se auto-identificar. Né? Eu quero estar nesse espaço, eu vou para esse espaço. Às vezes o espaço não cabe, né? Às vezes as cadeiras estão completas, os assentos estão todos completos, mas eu fico de pé todo o evento no campo porque eu tenho que estar naquele espaço, eu preciso estar ali, né? Eu não sei o porquê, mas me mandaram dizendo, viva a sua vida longe dos holofotes, não queira aplauso para você. Eu não entendi, assim, essa frase, aí depois eu fui refletir quando eu cheguei em casa, né, que talvez a frase ela não quisesse me diminuir como pessoa, mas que eu fizesse meu trabalho sem esperar que ninguém viesse aplaudir, parabéns, você fala bem, ou você se expressa bem. Depois eu fui entender, eu acho que o contexto dessa frase que apareceu para mim. É isso. Muito bem. Gente, olha, eu conversaria com vocês durante décadas, né? E não pagaria a minha dívida, né? De ouvi-los e dar espaço para que vocês possam falar, para que nós possamos falar. Mas preciso concluir. Mas acho que é uma conversa riquíssima, é um documento, um registro, por isso que a gente está gravando e não fazendo ao vivo. E vou guardar com muito carinho esse bate-papo, sobretudo na emblemática data, véspera da data de amanhã, onde tenta-se, né, reparar o que precisaria de centenas e centenas de anos para ser reparado. Então, não vai ser em alguns 20 de novembro que serão reparados. Mas foi muito bom ouvi-los, poder registrar um pouquinho do legado da história de vocês. Eu acho que muita gente vai se identificar e vai se sentir representado pelas falas assertivas de vocês. Edna Paixão, muito obrigado pela participação aqui nesse nosso embrião de projeto. Obrigada, Mário. Obrigada, Valdenes, por ter feito essa ponte, né, para essa participação. E dizer de que o 20 de novembro é importantíssimo para nós, a gente não nega isso. Mas nós, povo preto, não só somos povo preto durante o 20 de novembro, durante o novembro, somos negros, quilombola o ano todo. Que as pessoas, elas não nos veem apenas como uma figura folclorizada, mas como ser humano que somos, de direito, durante todo o ano, durante 365 dias ou 366 dias. Não apenas no 20 de novembro, que nos vê como essa figura folclórica, mas estamos aqui para combater e dizer não ao racismo. E se eu sou, é porque somos. Obrigada. Obrigado, Valdenes, como sempre, viu? Você está convocado sempre para esses bate-papos, certo? Virão outros, não é isso, meu amigo? Finalizando também, são aí 1.200 municípios que já têm em seu calendário este feriado 20 de novembro, pela primeira vez de forma nacional. E finalizando e agradecendo, dizer que hoje, meu primeiro café da manhã foi ouvir uma pessoa que disse bem assim: esse feriado não tem importância não, um feriadozinho aí qualquer, não vai atrapalhar nada. Foi o meu primeiro café da manhã. Assim, sabe aquele tapa na cara, toma, recebe. E aí, a gente fica com aquele, tem que respirar, porque você não precisa se confrontar com ninguém, mas foi que a gente escutou, né? E aí, também teve o debate quando foi aprovado lá
na Câmara de Deputados, que foi para sanção, quando um deputado consultar e veio estar lá, né, na fonte da Câmara de Deputados, disse que esse feriado não é importante, não é de relevância. Aí eu trago a reflexão. Os outros feriados são importantes, são relevantes em suas datas? Então, eu acho que pelo menos, minha gente, pelo menos um respeito. Se você não concorda, a opinião é de cada um. Agora, se não, os outros feriados, o que eu entendo, não teria importância nenhuma também, se este feriado não tiver. Então, é o início de um processo, eu sei que Edna e os demais vão poder estar dialogando com a gente, e é um projeto ambicioso, se tem aí, né, desse podcast, Edna, e certamente ele vai trazer muito para enriquecer muito o nosso município também, o nosso movimento enquanto coordenação estadual, enquanto regional do São Francisco, que a gente vai poder dizer quem nós somos e a gente poder propagar isso não para as pessoas ver a gente como uns coitados, mas como resistência, como pessoas resistentes. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado a vocês dois. E é isso, gente. A ideia desse projeto é ser redundante, mas ser realista. É conteúdo de qualidade. Então, pode compartilhar. Até a próxima. Valeu!